Uma buzinada que eu tomei no trânsito me fez refletir sobre um princípio muito importante da palavra de Deus sobre julgamentos. Fala, preciosidade de Jesus, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Hoje eu estou aqui para contar para vocês uma história que aconteceu comigo essa semana e que me fez refletir o quanto nós temos a tendência de tomar conclusões precipitadas e de agir precipitadamente. E essa história aconteceu da seguinte maneira. Eu estava dirigindo quando de repente eu tive que dar uma freada muito brusca porque um carro me cortou da direita para a esquerda. E para não bater nesse carro eu tive que frear. E por consequência disso, tome buzinada na orelha. Errado ele não tá, mas eu tive que parar. Ele não entendeu o porquê eu parei e simplesmente já reagiu à minha freada. E deve que ele pensou na hora, meu Deus do céu, por que essa mulher tá freando? E quantas vezes nós também não nos achamos o dono da razão, até que a gente conhece toda a história, todo o contexto, e a gente percebe que nós não temos tanta razão assim. E é sobre isso que eu estive refletindo, que está no texto da palavra de Deus, de Provérbios 18:17, que vai dizer: o que defende a sua própria causa, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o derruba. O que essa palavra nos ensina? Que a nossa versão, a nossa causa, aquilo que nós estamos dizendo ter razão, a princípio parece certo, parece que é isso mesmo, mas quando vem a outra parte e lança os seus argumentos contra a nossa razão, mostrando e defendendo o seu lado da história, porque toda a história tem os dois lados, tem as duas versões, ele pode derrubar a nossa razão. E é sobre isso que eu quero que a gente reflita nesse dia. Quantas vezes nós não damos buzinadas nas outras pessoas que, às vezes, por não perceber o porquê que aquelas pessoas estão freando, ou seja, por que tal pessoa está agindo de tal maneira, falando de tal maneira, e quantas vezes nós não buzinamos, né, como reações a essas atitudes, ou seja, com palavras, com críticas, com murmurações, né, sem entender de fato o porquê essas pessoas estão agindo dessa maneira. Porque, na verdade, elas podem não estar agindo, mas sim reagindo às circunstâncias, situações que elas estão vivendo ou elas estão tentando evitar. Por isso, de fato, a gente precisa entender os dois lados e eu quero te convidar hoje a abrir a sua mente e expandir a sua mentalidade no sentido de ser mais compreensivo, de ser mais paciente, de buscar entender as atitudes do outro para contigo. Porque às vezes pode ser que hoje mesmo você esteja passando por isso. Às vezes você ouviu algo que te machucou, alguém agiu de uma maneira que você não gostou e simplesmente você reagiu a essa ação sem entender o porquê daquilo. E é necessário que a gente entenda que nem sempre é tudo que parece ser errado na nossa perspectiva, de fato é errado, porque nós precisamos ver a contra-razão, nós precisamos ver o que está levando aquela pessoa a agir de tal maneira. O que eu estou querendo dizer aqui não é que a gente sempre vai estar errado, que a nossa reação, a nossa ação não é correta, mas o que eu estou querendo dizer é para a gente não ser precipitado no agir. E como está escrito na palavra de Deus, em Tiago 1,19, nós temos que estar prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nós precisamos buscar ser mais compreensivos. Então, da próxima vez, né, que acontecer de que alguém deu uma freada em você, não vá reagindo direto com uma buzinada. Busque entender qual é o obstáculo que está sendo o motivo pelo qual essa pessoa está agindo dessa maneira. Então, que Deus possa nos dar sabedoria, a graça para a gente ter os olhos da misericórdia, né? Olhar com os olhos da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor e menos com o olhar de julgamento. Que nós possamos estar de fato buscando entender o outro lado antes de nós estarmos agindo de forma precipitada. E mediante a todo esse ensinamento dessa palavra que hoje eu trago a vocês, que eu aprendi demais com o Senhor,
de buscar entender o meu próximo, as ações do meu próximo, o que ele está falando, por que ele está falando, por que ele está agindo daquela maneira, eu quero deixar para vocês uma frase de reflexão. Não julgue, uma freada, quando você não consegue enxergar o obstáculo. Que a graça e que a paz do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém? Um beijo, até mais.